Olá, você está ouvindo o podcast sobre os vales de Londrina. Meu nome é Vitor Inácio Paiva, também conhecido como Massarico, e o que vocês ouvirão em seguida é fruto de uma iniciativa aprovada no edital de projetos independentes 002 de 2021 do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Londrina. O intuito deste projeto é captar depoimentos sobre a história, políticas públicas, preservação e uso dos fundos de Vale de Londrina, divulgando a importância destes territórios para a cidade. Teremos 3 entrevistados, Carlos Alberto Hirata, Gilney Machado e Fagner Bruno, que contarão sobre suas pesquisas, trabalho de campo e produções artísticas relacionados aos fundos de Vale. As imagens que ilustram o nosso projeto foram tiradas pelo nosso terceiro entrevistado, Fagner Bruno, e fazem parte do projeto Águas que Correm pela Cidade, que também foi aprovado no mesmo edital e podem ser conferidas no site www.aguasdelondrina.arte.br. O primeiro entrevistado é o Carlos Alberto Hirata, professor do curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina. Meu nome é Carlos Alberto Hirata, né? Sou geógrafo, formação, bacharel, licenciado, especialista em ensino de geociências, mestre em geografia, desenvolvimento regional e meio ambiente e doutor na agronomia. Trabalho aqui na universidade há 42 anos, das quais 36 na área de ensino, lecionando, né? Também lecionei, né, no Cesulon, no antigo Cesulon, hoje Unifil, né? Então tem mais um tempo ainda de academia, né? Meu envolvimento, na verdade, com a questão ambiental, ele começa em projetos que a gente desenvolveu aqui quanto graduação, né? Na época, sob orientação da professora Nilza Stipe, que estava fazendo um trabalho de um levantamento aí das jazidas carboníferas, né, que ocorriam aqui no segundo Planalto do Paraná, né? E a temática naquele tempo, lá na década de 80, início de 80, era sempre questão de problemas de chuva ácida e de desertificação, que eram os temas mais, né? Começando um pouco de discutir um pouco da questão do efeito estufa aí, né? Aí em 1993 eu fui convidado aí a instituir em Londrina o que é hoje a Secretaria do Meio Ambiente, Municipal do Meio Ambiente. Foi criada dia 7 de julho de 93, mas ela efetivamente, né, ela foi operacionalizada a partir de janeiro. E foi quando, na verdade, a gente montou lá o estatuto, o regimento, né? Edifiquei aquela sede que está lá no Parque Arthur Thomas, né? Até por uma questão de vincular, na verdade, um órgão ambiental a um parque, né, municipal, que em tese, né, estava até um pouco ligado ao abandono, né? Lá havia uma secretaria, mas era a secretaria lá de agricultura que ocupava, e uma guarnição lá da Polícia Ambiental, antigamente, que também estava instalada lá. E aí, por ocasião desse período que eu fiquei na autarquia do meio ambiente, lá 1 ano e 3 meses, depois eu dirigi outras empresas do município também, hoje é CMTU, né, Secretaria de Recursos Humanos, Fazenda, Administração, né? Eu acabei montando lá, né, o chamado primeiro Programa Ambiental de Londrina, entendeu? E nesse Programa Ambiental de Londrina, a gente alinhavou praticamente 5 grandes subprogramas. Um sobre saneamento básico, né, que tratava da questão da água, esgoto, lixo, né, que nós tínhamos o lixão lá no aeroporto, né, céu aberto, que depois houve um investimento ali para transformar aquilo lá em um aterro, na verdade, não sanitário, controlado, né? Porque ele impactava muito o Ribeirão dos Periquitos, lá com o lançamento de chorume sem tratar, né? Que era um grande problema, né? Além do problema lá da cabeceira do avião.
Também tinha um programa lá de arborização urbana, né, que tratou, na verdade, alguns projetos de instalar um viveiro, né, de mudas aqui em Londrina para arborização urbana, um viveiro florístico para também poder, né, ter um enxoval aí, né, de poder estar tornando a paisagem, o paisagismo da cidade de Londrina mais bonito, né, e fazer a coleta das sementes, que era uma coisa que não acontecia em Londrina, né, então você tinha toda aquela aspersão de sementes que as pessoas acham que são sujeiras, mas na verdade isso é matéria-prima para você poder utilizar, né, como produto e também até como mercadoria. Um programa de educação ambiental, né, até muito bacana, chamado Escola Vem ao Parque, Arthur Thomas, né, Caminho da Educação Ambiental, da qual a gente fez, na época, lá, o envolvimento da ONG Bandeira Verde dentro desse projeto, né, e nós conseguimos levar, assim, com 7 estações de visitas, monitoradas lá com equipes multidisciplinares de estudantes da universidade aqui da graduação, geografia, biologia, agronomia, né? Para que os alunos da escola da rede pública, preferencialmente, eles tivessem uma acolhida de 100 alunos de manhã, 100 alunos à tarde, né? Então nós recebemos sempre esses alunos de segunda a sexta-feira, para que nós tivéssemos, na verdade, criar em Londrina uma consciência ambiental que até naquela época as pessoas achavam que era uma coisa assim de ficção, né? Uma coisa que ainda estava iniciando uma construção. Mas a ideia nossa era atingir a criancinha para que ela gostasse daquilo e chegar no final de semana trazer os pais, né? Isso deu muito certo, tanto que o Parque Arthur Thomas passou a ser o segundo parque mais visitado do Paraná na época. Porque é de grátis, né? Efetivamente tinha muita estrutura, e tem muita estrutura, tem cachoeira, tem mata, tem lago, né? Então o envolvimento também aí, então, da discussão do problema que os fundos de vale, né, têm, né, estavam presentes ali, porque você tinha o assoreamento ali do laguinho do Cambé, né? O problema da infestação lá das capivaras com, né, o carrapato, né, que causa aquela doença lá da ferrugem do sangue, que eles chamam, né? Entendeu? Então, a gente aos poucos passou, de uma certa maneira, a instituir um programa que, no caso da primeira ação concreta de se criar uma condição dentro do contexto ambiental para Londrina, foi em 1994 para 95, quando a gente pediu para reambular. Até tinha um topógrafo lá, Joaquim Capello, né, muito lembrado aí na prefeitura. Ele fez toda a reambulação da bacia do Ribeirão Cambé para a gente, né, e nós instituímos ali o Parque Linear do Ribeirão Cambé, né. Até na época o presidente da autarquia lá era o Hélio Dutra de Souza. Eu, nessa época, estava acumulando já a diretoria lá da outra empresa, né? Onde tinha problema, na verdade, o pessoal pedia para mim lá tentar instituir e resolver, né? Então eu acabei fazendo você não faz tudo, né? Nós também tínhamos um outro programa, né, que eu comentei, do saneamento básico, arborização urbana, educação ambiental, de preservação, né, que era necessário justamente instituir, na verdade, uma política ambiental para. Né? E nós também instalamos o CONSEMA, né, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né, a primeira atividade, instalação, a constituição na época, a gente que trabalhou nessa constituição na época lá da criação do Conselho Londrina. Então, o envolvimento da gente, de uma certa maneira, na questão ambiental, ela foi bastante executiva, mas também foi bastante política nesse sentido, né, de estar institucionalizando essas ações aí. Tentando levar um pouco a praxis do discurso acadêmico, né, para a aplicação prática que a gente deveria ter, né. Eu estou vendo pela época que você está falando, tem alguma influência da Eco 92? Com certeza ele teve, né, de uma certa maneira, aquele marco, né,
Mas o marco ambiental que a gente tem mesmo é de Estocolmo em 72, entendeu? Né? Até com o primeiro encontro lá de Tbilisi, de educação ambiental, né? Que aí de uma certa maneira norteia. Mas a Eco 92, de fato, ela deu de uma certa maneira, né? Levantou para o mundo inteiro, não só por causa do Brasil, né? Mas o Brasil, de uma certa maneira, com toda essa diversidade, já era o centro na época da importância. Então foi uma temática na época que nós, minoritariamente, né, de categorias minoritárias com a questão ambiental, com esse discurso, nós somos para a rua, né, que de uma certa maneira contempla bastante uma discussão da sociedade de maneira democrática, né? Porque todas as ações que nós fazemos na área ambiental, elas sempre são de natureza pública, gratuita, né? E se você for olhar de uma certa maneira, pensando especificamente no fundo de vale, você vai ver que o fundo de vale ele tem uma natureza predominantemente pública, né? Mas territorialmente ele tem duas condições. Uma condição é na área urbana e a outra condição é da área rural. Antes de ser urbana, sempre é rural, né? E quando é rural, ela é privada. Via de regra, normalmente é uma propriedade privada, se não for do município do estado, e ela tem um dono. Só depois que, quando ela passa para o perímetro urbano e quando tem o parcelamento daquela área rural, né, é que aí, então, em doação, o município recebe, dentro daquela coeficiente dos 35% de municipalização, né, até por uma questão protetiva do Código Florestal, dessas áreas que estão próximas aos cursos d'água, as minas e os cursos d'água. Então, essas áreas elas se tornam públicas. E se você for olhar Londrina, né, que tem essa característica de ser uma cidade predominantemente envolta de fundos de vale, né? Nós temos aí no município mais de 86, né, cursos d'água aí, mesclados em áreas rurais e urbanas, mas todas as áreas urbanas, a priori, elas são detentoras da manutenção exclusiva do poder público, né? E isso, de uma certa maneira, por um lado é bom, né? Porque nos dá um acesso gratuito a esses espaços, democraticamente, né? Assim, mas encontra aquela dificuldade que o município sempre tem de conseguir, né, implantar políticas de conservação, de preservação, né, e de até ações, na verdade, de educação ambiental naqueles locais, a contento, né, porque é muita área e o município não tem perna, de uma certa maneira, para isso. E aí nós temos aquele outro problema de convivência. Enquanto na área rural nós temos lá um conflito com o uso econômico, né, do produtor rural não respeitar a área do fundo de vale, que é a área da APP, tentando ganhar um espacinho a mais para produzir soja, milho ou trigo, né, fazer um dinheirinho, né. Na cidade nós temos o problema daquele mau uso do fundo de vale. As pessoas sabem que são públicas, né, mas fica dentro daquele espaço, em tese, desocupado, vazio, e espaço vazio é igual cabeça vazia, né? Cabeça vazia quando não, né? Então as pessoas utilizam de uma certa maneira aquela pessoa que não tem mais um comprometimento, uma sensibilidade, acaba usando aquele território ali para um bota fora, né? Então, no caso da área urbana, nós temos alguns problemas, né? Primeiro, a priori, habitacional, né? Nós tivemos aí, até por conta do afluxo do êxodo rural na década de 70, principalmente depois da geada de 75, né? Mais de 100 mil pessoas que rapidamente vieram para Londrina e acabaram ocupando qualquer espaço possível que desse para que a família da pessoa que estava lá na zona rural, né, tivesse um abrigo, né?
E para aquelas pessoas que vinham da zona rural para a cidade, ocupar aquele tipo de ambiente não era uma coisa muito fora do seu, né, da sua paisagem, porque de uma certa maneira lá no sítio eles conviviam, né, com habitações simples também, normalmente de madeira, né, sem saneamento básico, né, e usavam, na verdade, os cursos d'água também para aqueles usos que eles acabavam encontrando naquele local lá, né. Então, nós tínhamos uma política ainda incipiente na área habitacional, né, que era desenvolvida pelo antigo BNH, que acabou construindo em Londrina aqui vários conjuntos habitacionais, que tentou amenizar, na verdade, um pouco aquele colchão. Parece que foram 23 mil habitações construídas entre a década de 75 até 80 e pouco. É bastante gente, né? Põe 4, né? É 100 mil pessoas, né? Então, mas mesmo assim isso não tirou a pressão, né, populacional daquela demanda daquele lugar. Aí por uma questão locacional, né? A pessoa ela instala, convive, né? E nessa convivência ela adquire uma sensação de pertencimento, né? Então, para você ter uma ideia assim, quando começaram a, de uma certa maneira, a avançar aqui, ali da linha férrea, né? Na 369, né? Pulando lá para o 5 Conjunto, para o Milton Gavetti, aquelas famílias que estavam perto do Marco Zero ali, no Água das Pedras, ali naquelas nascentes ali por fundo do Boulevard, atrás do Marco Zero ali, elas não queriam ir para lá, porque na verdade elas estavam trabalhando no centro, que era 3 quadras da casa delas, né? Entendeu? Então não era só uma questão de pertencimento, mas é uma questão também espacial, né? E eu mesmo, a pedido do Ministério Público, tive algumas vezes ali no fundo de vale, né? A doutora Solange, né? Foi uma pessoa assim muito contundente, né? Indo lá, né? Marcando a mina, fazendo o eixo dos 50 metros, no entorno d'água passando a fita dos 30, né? Plantando árvore, tentando fazer com que as pessoas que estavam naquele ambiente ali entendessem que era insalubre, perigoso, né? Aquela coisa toda assim, né? E a gente, assim, dentro do possível, conseguia, né, fazer, né? Mas, por um lado, também eu sempre comentava com ela, falava, Solange, eu na área ambiental, né, a gente, né, entende a lei, né? Só que, para que ela venha ao efeito, na verdade, o colchão social ele tem que acontecer. Né? Então, eu só posso, de uma certa maneira, desalojar alguém lá da área de PP se o pessoal da Coab tiver aqui e tiver um lugar para levar, não é verdade? Eu não posso pegar a pessoa e colocar lá no meio do meio-fio, não é verdade? Né? Não é a questão nem de... Né? E aí tem uma situação aí também locacional que difere a área rural da área urbana, é que na área rural você não tem meio-fio, não é? E você já deve ter percebido aqui em Londrina que muita gente vai conceituar o fundo de vale como sendo do meio-fio para o meio-fio, né? Então você passa, por exemplo, ali atrás da Unifil, ali. Vamos falar de fio, é Unifil. Tem o meio-fio, a calçada lá, né? Calçada e meio-fio. Então você entende que o meio-fio é tudo aquilo lá até a outra calçada lá. Mas se você pegar o Código Florestal, você vai ver que se você medir do curso d'água, talvez a distância do meio-fio, entendeu? Vá além dos 30 metros, né? Aí, para corrigir um pouco isso, o que a gente fez? Lá no plano diretor de 98, né? Até por uma ação aí do Consema, né? Saudoso João das Águas, né? O pessoal nosso que é envolvido nessa área aí, né? Nós conseguimos fazer com que a territorialidade, né, do planejamento urbano de Londrina ele acontecesse dentro de uma diretriz de uso e ocupação por bacias hidrográficas, né? Então foi a primeira vez que na história assim, dos planos diretores de Londrina, quando foram instituídos, eles passassem a ser, na verdade, com essa condição, né, de ter esse viés norteador, né?
Porque até então, na verdade, a preocupação era só em relação ao zoneamento urbano, residencial, industrial, comercial, né? E que a questão lá das águas ficava dentro de um segundo plano lá, a priori, né? Na cidade, para você entender o problema do fundo de vale em relação à questão principalmente das águas, porque é para lá que corre tudo, né? O conceito de construção das cidades é que a gota d'água, quando caia, ela desapareça quase que imediatamente. Entendeu? Esse é o conceito, né? Não tinha aquele conceito de absorção na natural como a gente tem na natureza. Tanto que você tem as galerias pluviais, as bocas de lobo, né? Você tem, na verdade, lá todas aquelas guias de fundo de vale, os dissipadores, tal, justamente para que capte todos aqueles 10 minutos de água que cai lá, né? Entendeu? E desapareça com aquilo e corra tudo para o fundo de vale lá de uma certa maneira. Se fosse na natureza, em solo nu, né? Isso não aconteceria dessa maneira. Lá no fundo de vale, como a água, o solo é desprotegido de uma impermeabilização, ali o impacto da chuva realmente cava a areia, entendeu? E leva para o rio. Na verdade, a tese ali é meia, né, que o pessoal coloca. Eu falo isso porque, né, vocês vão falar de uns problemas do fundo de vale, né? Ali do lado do Jardim Acapulco, perto ali do Parque Arthur Thomas, a Coab na época então, ela fez um trabalho lá, inclusive de profissionalização de mão de obra, né, com treinamentos de encanador, pintor, eletricista, com os moradores que estavam ocupando ali o Vale do Tucanos, ali do lado da Cativa. Foi a primeira vez que nós tiramos aquelas famílias de lá, né? Mas depois houve outra invasão. Né? Até cercar, até chegar a cercar aquela coisa, aí depois acabou saindo, né? Que era, de uma certa maneira, uma maneira de você resolver dois dos problemas que nós tínhamos mais concentrados, que um era o entulho, né? Que era depositado indevidamente, e outro era a ocupação do fundo de vale, em termos de uma, né? Uma terceira ação que é presente, inclusive até municipalizada, que é a utilização do fundo de vale na área urbana para atividades agrícolas, que na área rural é comum, né? Então, no município aqui nós temos várias hortas comunitárias, né? Em alguns fundos de vale que historicamente nenhum projeto deu certo e acabou esses projetos dando certo, entendeu? O Decash aqui no Industrial, né? Aqui no Baroré tem, né? Entendeu? Então, que dá uma produção orgânica, né, para a associação de bairro lá e aquela coisa, num preço mais módico, né, em termos de verdura e tal. É uma coisa assim bacana, que é um conceito assim, de uma proximidade com a natureza, eu acho que até é melhor. A fauna que convive com o mato, necessariamente não é a fauna humana, não é? O homem já é mais né, ele evoluiu em ambientes mais de cerrado, né? Tá certo? Então lá o Parque Arthur Thomas, por exemplo, ele tem ali, eu não gosto de falar isso não, mas eu vou falar para você. Ele tem uma ocorrência endêmica do fleboto da leishmaniose, que é natural também aqui do remanescente da Mata do Godói, né? Então, por que o Parque Arthur Thomas fecha às 5 horas? Porque o fleboto ele vai voar para se alimentar das 5 às 6, é o hábito dele. Entendeu? Então a gente não deixa, né? E mesmo as edificações que estão lá, a gente aconselha sempre uma proximidade, uma distância do contato da mata lá, de uns 20, 30 metros, porque a autonomia de voo dele é 5, 6 metros. Ele é um pernilonguinho curto. Só que às vezes com o vento ele te pega lá, entendeu? E aí você imagina, né, se há conexão ali daquela mata, né, do Parque Arthur Thomas com todo esse eixo aqui subindo até. Então você vai perceber que você tem uma ampliação de uma condição endêmica do fleboto, que pode ser da febre amarela também, né, que o macaco é transmissor, né, e a ocorrência já está acontecendo, tá certo? E de uma certa maneira, no futuro, talvez até uma reintrodução da malária, né?
porque aqui no Paraná até a Secretaria de Estado na década de 60 lá financiou, né, na verdade, implementos agrícolas e venenos para que os agricultores aplicassem nos fundos de vale para combater o surto de malária que tinha no Paraná. Muito obrigado, professor Hirata, por dividir com a gente seu conhecimento e contar sobre seu envolvimento com as políticas públicas da cidade. O nosso segundo entrevistado será Gilney Machado, que também atua como professor no curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina. Meu nome é Gilney Machado, professor doutor, Departamento de Geociências, Universidade Estadual de Londrina. Coordenador do do Laboratório de Pesquisas em Geografia Física, LAPEG. Gilney, você pode passar para a gente a definição do que é um vale? Essa é uma boa pergunta, porque Londrina parece que não entende muito bem o que é um vale, né? Um vale, normalmente, a gente tem ele estabelecido um pouquinho logo próximo, né, vamos dizer assim, das margens. Aí varia, né, porque na geomorfologia a gente trabalha com vales diferenciados, né? A gente tem vale na forma de U, são mais abertos. A gente tem vales em forma de V, que são mais fechados, né? E tem os vales do tipo manjedoura, que são mais abertos ainda, né? Portanto, esses 3 tipos de vale a gente tem de classificação. O tamanho varia de lugar para lugar, de rio para rio. Então, se a gente for falar no Vale do São Francisco, é uma coisa. Se a gente for falar no Vale do Cambezinho, é outra, né? Aqui, a gente não tem uma delimitação muito certa do que seria o nosso vale, né? Então, o que nós pegamos como meio de classificação? Pegamos o relevo. Você tem, então, um rio. Logo próximo do rio você tem as margens, né, que seria a margem direita, a margem esquerda, e você tem um relevo relativamente acidentado em cada lado, né? O limite deste relevo seria o vale. Só que aí na legislação, às vezes fala em vale ou área de preservação permanente, 30 metros nas margens direita, 30 na esquerda, né? Se você for pegar, às vezes esse vale está praticamente verticalizado, né? E não daria os 30 metros que a gente necessita. É por isso que aqui em Londrina a gente tem essa diferenciação, né? Você tem o vale extrapolando, ou área de preservação permanente extrapolando o vale. Portanto, você extrapola o vale do rio, né? Já que, por exemplo, onde nós temos o aterro, o Vale do Rio é toda aquela área plana que você tem ali. Então, toda aquela área plana é considerada vale. Em outras áreas, não. Outras áreas você tem ali 2 metros para a direita, 2 metros para a esquerda. Isso ali seria o vale, né? Houveram muitas mortes em decorrência de inundação em Londrina? Nós tivemos já uma morte aqui em Londrina em função de inundação, mas uma, né? Em 100 anos, aí vamos dizer, de Londrina, né? Não, tivemos poucas. E graças à política que a prefeitura adotou, né, a partir do ano de 98, que ela estabeleceu aqui o zoneamento urbano, né, graças a essa política de estabelecer os fundos de vale como área de preservação, ou uma zona de preservação permanente, né, vamos dizer assim, graças a isso é que hoje nós temos a área urbana sem muitos problemas, né? Essa semana eu estive em São Paulo e lá vocês sabem como é que é, né? Começa uma chuvinha, as pessoas já se desesperam, porque já sabem o que vem pela frente, né? Londrina foi inteligente nesse sentido, né? De proteger os fundos de vale. E os nossos vales são mais encaixados também, né? Por isso que a gente não espera assim, que aconteçam tragédias maiores em função das inundações. São poucas as áreas que inundam, né? Aqui a gente tem mais alagamento mesmo do que inundação. Eu sou de São Paulo, acompanhei assim que teve uma época assim, lá pelos anos 90, que São Paulo estava tendo um movimento muito grande de canalização de córregos
ao mesmo tempo em que a Europa estava tendo um movimento de descanalização de córregos por eles já saberem que não dá certo, né? Aí, ao mesmo tempo que eles iam canalizando, ia tendo cada vez mais inundação. É o que a gente vê, né? No estado de São Paulo, parece que a política é essa, né? Transforma o rio em esgoto, canaliza ele ou mete ele numa tubulação e pronto, está resolvido o problema. Só na próxima chuva é que a gente vai ver que ali tem um rio, né? Aí eles vão fazendo piscinão, né? Que também tem aquela coisa limitada ali, né? E aí o piscinão não dá conta também. Várias vezes teve lá o piscinão lá do Pacaembu que não deu conta e tá tudo selado ali, né? Sim. Aqui eu morei em Presidente Prudente e em 2008 eu fui para a Itália também, né? Fazer o meu estágio de pós-doutorado. Ou melhor, de doutorado sanduíche. E lá a gente estava justamente com essa política, né? Enquanto o Presidente Prudente estava na onda de canaliza, tubula e mete tudo debaixo do concreto, a Itália estava naquela política de abertura dos canais, né? Então tem um rio grande chamado Po, que passa pelo meio da cidade de Turim, né? Esse rio Po, ele na época estava sendo revitalizado, ou seja, tiraram todos os barramentos que tinham no rio, melhoraram as margens do rio, construíram pistas de caminhada dentro do rio não, assim, no vale, né? E várias outras iniciativas no sentido de tornar melhor o rio ou renaturalizar este rio, né? Ou seja, nós, né, aqui no Brasil, estávamos e estamos ainda na contramão, né, do que a Europa está fazendo. Agradecemos muito, professor Gilney, pela conversa e pelo tanto de curiosidade que contou aqui pra gente. O terceiro entrevistado é o Fagner Bruno, artista, produtor cultural, fotógrafo e formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina. Boa noite. Eu sou formado em jornalismo, né? Eu sou jornalista por formação. Sou cineclubista, né? Desde 2013 e pesquiso cinema com enfoque na história e política, né? Formação histórica e política brasileira do cinema. Sou mestre em cinema pela Universidade Federal Fluminense e também trabalho como fotógrafo. E é dentro desse meu trabalho como fotógrafo que eu iniciei o meu contato com os fundos de vale, né? Eu entrei em contato primeiro porque eu moro na região sul da cidade, eu moro desde que eu me lembre ali no Jardim Pisa, que é ao lado do Parque Arthur Thomas. E a minha infância inteira eu passei passeando pelo parque, né, que é uma área ali preservada da cidade, nadando nos rios, né, andando pelas trilhas, entrando em contato com tudo ali, porque era bem perto de casa. E ao mesmo tempo, ali na região do Pisa, né, Roseira, que é onde eu moro, onde eu morava, tem mais alguns outros fundos de vale. E quando eu era de criança, adolescente, assim, até uns 13 anos, eu andava muito por esses espaços, no meio das árvores, subia nas árvores, né? Pegava peixe, né, nos riozinhos, nos córregos. Então ali eu tenho uma lembrança de estar sempre presente naqueles espaços que agora hoje eu sei o nome, né? Quando eu era criança eu não sabia, né? Que é o córrego da Roseira, do Roseira, que começa ali no bairro da Lagoa Dourada. E aí ele desce e deságua no córrego São Lourenço.
e vai embora. Então ali foi uma região que passa, que é um fundo de vale que fica entre os bairros ali que eu morei, né? Ali que ele tá na Lagoa Dourada, o Conjunto Roseira e também ali no Nemançaium, São Lourenço e esses bairros da região sul, né? Além desse meu envolvimento, né, vamos dizer assim, de memória afetiva, né, da minha infância e adolescência, quando eu iniciei minha pesquisa no campo da fotografia, eu também me integrei, né, fiz parte do MAR, que é o movimento de artistas de rua de Londrina, em 2016, que foi bem no período em que eu participei também desse movimento de ocupação da antiga sede da URGS, que era um prédio que estava abandonado há mais de 10 anos. E esse movimento de ocupação, do qual eu participei, né, dentro do movimento, ele tinha várias frentes também, que era, na verdade, são frentes do mar, né? O movimento tinha essa frente, né, que é pensar os bens públicos da cidade, os móveis públicos da cidade e propor uma função, né? Tinha também um pensamento de ocupar espaços públicos poética e artisticamente, né? Trazendo apresentações, né, de arte gratuita, né, nos espaços públicos, né, na rua, em praças, e esses prédios públicos, né, dar vida a esses prédios públicos que muitos estão abandonados aqui na cidade. E, ao mesmo tempo que tinha essa frente, tinha um projeto que foi patrocinado pelo PROMIC, Programa de Incentivo à Cultura, né, de Londrina, e chamava Maré, esse festival. E era um festival que propunha aulas de perna de pau e teatro para crianças de várias regiões de Londrina. E dentro desse projeto tinha uma proposta de fazer um filme, além do registro do projeto, um filme curta-metragem sobre os rios, né? O rio do bairro. Então a gente foi em diversos bairros, né? De todas as regiões da cidade. Luiz de Sá, Vila Marísia, Saltinho, Avelino Vieira, e agora e mais alguns outros bairros em que a gente entrou em contato com essas crianças, que eram as próprias crianças que faziam parte do projeto, das oficinas, né, de perna de pau, e elas conheciam os fundos de vale, cada uma do seu bairro, né? Porque Londrina, se você for ver, ela tem um fundo de vale em cada bairro da cidade. E aí a gente foi com as crianças, assim, nos riozinhos do bairro, e aí foi esse passeio de curtir, né, o espaço e ao mesmo tempo identificar, né, o que tem nesses espaços, né, para ver se estão preservados, né, filmar, dialogar, né, com esses espaços. E esse trabalho, né, esse processo de filmagem dos rios com as crianças resultou num curta-metragem que chama Criança no Rio. Se quem quiser assistir, ele tem no YouTube. É só procurar Criança no Rio, né? E procurar o canal A Hora Mágica, né? Cineclube A Hora Mágica, que ele está nesse canal. E esse foi um dos meus primeiros contatos. Em 2017, eu tive um outro contato, que foi em um período que eu estava estudando bastante fotografia, assim, a questão técnica e tudo mais. Então eu fazia alguns eu chamo de passeios fotográficos, né? Eu chamava outras pessoas que também estavam estudando fotografia, a gente juntava, né? Cada um com sua máscara, com sua câmera e visitávamos vários espaços, né? Eu visitei, tipo, para tirar foto nessa rua Kindi, eu ia para lá, ia no Calçadão, ia no Jardim Botânico. E um desses espaços que eu fui fazer esse passeio fotográfico foi esses fundos de vale que eu frequentava quando era criança, né? Que é os fundos de vale ali
da Lagoa Dourada, Roseira, São Lourenço, né, Monsanhum, que é o córrego da Roseira, o córrego São Lourenço. E aí eu fiz o registro dessas áreas, né? E esse registro fotográfico foi, eu posso chamar que a base do meu projeto, que eu tirei, né, essas fotografias ali em 2017 e tive um resultado muito interessante, eu gostei bastante, só que eu não publiquei, nem fiz uma amostra, nem nada. Eu deixei esse material guardado, porque tinha outros projetos, né? Eu estava preparando minha pesquisa de mestrado, então eu não pude apresentar nem utilizar esse material naquele momento. E aí, em 2021, né, 2021, ano passado, eu tirei, né, esse projeto da gaveta e apresentei para o Promic com a proposta de, além de trabalhar esse material que eu já tinha feito, fazer um registro de outros fundos de vale, né? A ideia seria fazer uma visita a diversos fundos de vale de todas as regiões da cidade e registrar três, né? Utilizar o registro de três, né? Como registro fotográfico, né? Estético ou artístico. E aí esse projeto foi patrocinado pelo Promic, ele resultou na mostra fotográfica, né? Águas que correm pela cidade, que ela pode ser acessada pelo site aguasdacidade.arte.br. E aí eu entro em contato, né? Eu entrei em contato com esses. No total, né? Eu fiz mais do que eu propus, né? Eu entrei em contato com 9 fundos de vale da cidade, de todas as regiões, né? Região Sul, Leste, Oeste, Norte e Central. E o resultado pode ser visto, né? A amostra pode ser vista no site. Eu fiz uma pesquisa, né, prévia em artigos científicos principalmente do curso, né, publicados pelos cursos de geografia da UEL, que apresentam de uma maneira mais técnica, né, o estado, né, das áreas verdes e das águas correntes da cidade. Então eu fiz essa pesquisa para ter uma ideia assim mais técnica, né, de todo esse ambiente e também para ver, né, eu fiz um mapeamento, eu até publiquei, né, na mostra tem um mapeamento dos fundos de vales que eu visitei, né, e porque já tem mapas prontos pelo IPU, eu consultei, né, dados do IPU e E eu aprendi muita coisa sobre os fundos de vale. Primeiro, que os fundos de vale estão em todas as regiões da cidade, né? Há uma legislação da década de 50, aqui de Londrina, né, que buscava preservar os fundos de vale, ela foi muito importante para manter esses lugares preservados. E então outras políticas que vieram depois dessa legislação, que foi uma legislação criada durante os estudos, né, para o desenvolvimento, o planejamento de desenvolvimento urbano da cidade, né? Então ele baseou as leis que foram feitas e os governos, né, subsequentes. E aí nos anos 90, né, com um código florestal mais consolidado ali, se bem que o código florestal dos anos 60 também preservava essas áreas, mas aí tem um fortalecimento ali no código florestal dos anos 90, e a década de 90 também é uma década forte, assim, né, para a apresentação de projetos de proteção do ambiente da cidade. Só que eu acho que ainda é importante a gente reiterar que é necessário a gente preservar os fundos de vale, as nossas águas, né? Porque elas são muito importantes, assim, para manter a cidade saudável, né? Manter um ambiente mais ameno, climas não tão quentes, né? Porque a gente tem discussões, né, hoje em dia sobre aquecimento global, sobre o meio ambiente, preservação do meio ambiente.
E a gente tem uma certa preservação, né? Porque antes dessa legislação londrina, né, a nossa região foi muito desmatada, né? Então a gente mudar essa ideia para tentar preservar o que a gente ainda tem, né, é muito importante. E eu acho também que essas águas são importantes para o escoamento da água, tanto que ela evita, né, alagamentos, onde a gente tem áreas preservadas, a possibilidade de alagamento, né, enxurrada, ela diminui. E também eu acho que a gente ter esses fundos de vale, essas áreas preservadas no ambiente urbano, ela é importante para a educação, né? Tanto para o lazer quanto para a educação, porque a gente pode pensar, né, em uma proposta, por exemplo, estudantes, né, crianças e adolescentes, elas não precisam ir muito longe assim para ver um riozinho, para ver uma área preservada, para entender a importância, né? Então, tá ali perto de casa, em qualquer bairro que você for, você vai poder encontrar um rio correndo, né, água correndo com uma vegetação no seu entorno, né, naquela baixadinha que a água corre. E a gente pode ver, né, a fauna, a flora, se o espaço está preservado ou não, entender como funciona a natureza. Esse é um privilégio que a gente tem que não é comum, né, em cidades do tamanho ou maiores que Londrina, né? Muito obrigado, Fagner, pelo seu depoimento e parabéns pelos seus projetos. Encerramos aqui o nosso podcast sobre os Vales de Londrina, fruto de uma iniciativa aprovada no edital 002 de 2021 do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Londrina. Quero agradecer novamente aos nossos convidados e a vocês, ouvintes. Até a próxima.